A gente volta falando dessa medida que foi anunciada hoje pelo governo, uma subvenção de 89 centavos por litro da gasolina. Isso tudo, gente, numa tentativa de evitar que o aumento do preço da gasolina, do petróleo, dos combustíveis em geral, que está acontecendo lá fora em função da guerra no Oriente Médio, chegue para valer aqui no Brasil. Lembrando que, pelas contas da Associação Brasileira de Importadores, a defasagem do preço da gasolina cobrada no Brasil hoje é de mais de 85%. É a Petrobras quem determina esse preço como base daquele operado no Brasil. Portanto, o governo quer pagar uma parte dessa conta e a outra parte vamos ver quem vai bancar. Mas, por enquanto, vamos entender o que foi esse anúncio de hoje com o nosso repórter Danilo Moliterno, que chega lá de Brasília. Danilo, bem-vindo, boa noite. Explica para a gente o que é uma subvenção de 89 centavos no litro da gasolina e, principalmente, quanto custa essa medida do governo. Bem-vindo. Boa noite, Thaís, e a todos que acompanham o Hora H. Você bem mencionou, Thaís, a gente já tinha, e o governo já tinha, uma expectativa de que em algum momento a gente teria a Petrobras, estatal de combustíveis, fazendo o reajuste desse preço que está muito defasado em relação ao preço internacional. Magda Chambriard, a presidente da Petrobras, ontem, naquela coletiva clássica, tradicional de divulgação de balanço, indicou que era necessário um reajuste e que ele aconteceria. Então a gente vê o governo preocupado com o preço dos combustíveis, por uma questão, é claro, de atendimento à população, mas também eleitoral, se adiantando e tomando essa medida de mitigação. Uma medida que vai reduzir o preço da gasolina à medida em que ele precisa ser reajustado pela Petrobras. Então o que a gente tem hoje? O anúncio de uma medida provisória, uma MP. Então a gente tem o início imediato da vigência dessas mudanças de uma subvenção, que é basicamente uma ajuda de custo em dinheiro para produtores e importadores de gasolina, inicialmente de gasolina, de maneira a ajudar a derrubar esse preço. Essa subvenção ela vai ser equivalente aos impostos federais PIS, COFINS e CID. A gente está falando, portanto, de uma subvenção de 89 centavos por litro de gasolina. Isso, nas contas do governo, vai significar na bomba uma redução de 62 centavos por litro, até porque a gente precisa ainda fazer aquela conta da gasolina, que ainda precisa passar pela mistura obrigatória de etanol, então é importante a gente falar sobre essas duas contas que são diferentes. Então, inicialmente, a gente tem uma medida voltada à gasolina. A gente relembra que no passado, lá em março, a gente teve uma medida voltada ao diesel e agora o governo mira a gasolina. Vale mencionar também que as medidas tomadas para o diesel lá atrás, elas vão expirar porque também foram tomadas por medida provisória. Então, essa nova subvenção, ela pode ser estendida ao diesel a partir do momento em que a gente tiver aquela medida provisória anterior perdendo a validade. Então, a gente vai ter uma subvenção de cerca de 35 centavos no litro do diesel. Uma última informação para a gente finalizar, é uma medida que vai ter um custo milionário, quiçá bilionário, para o governo. A cada 10 centavos subvencionados na gasolina, a gente está falando de um custo fiscal de 272 milhões de reais. Vale dizer que no caso do diesel é ainda maior essa conta. A cada 10 centavos subvencionados, a gente tem um custo de 492 bilhões de reais. Para finalizar, o governo indica que, de fato, esse é um custo elevado do ponto de vista fiscal, mas que isso vai ser compensado pela elevação da arrecadação com royalties e dividendos, que é resultado também dessa guerra.